chegou, demorei um pouquinho, mas estou cumprindo o meu prometido. Então eu vou aqui passar para vocês 11 séries envolvendo o direito penal, direito processual penal, julgamentos, crimes e até criminologia. E a primeira série que eu vou indicar para vocês é do HBO. Que série que é essa? Ela chama The Night Of. É uma série bem interessante que apresenta ali, né, um jovem que teria se envolvido com uma moça, passa a noite na casa dessa moça, ele acorda e ela está ali esfaqueada em uma situação ali de extrema violência, né? Esse jovem acaba sendo acusado por esse crime, né? E naquele momento na delegacia, que ele se encontra preso, vem um advogado, oferece ali pra defendê-lo, e esse jovem não tem ali um poder econômico muito alto, a família dele aceita, ele acaba sendo defendido por esse advogado, que é um pouco assim, diferente, né? É um advogado que vocês vão entender o que eu tô falando, ele é um advogado um pouquinho alternativo. E, gente, o julgamento ele é sensacional, com muitas reviravoltas. Vocês vão acompanhar realmente ali as estratégias da defesa. Eu realmente recomendo, tenho selo de aprovação aqui dessa série. A segunda também é do HBO, mas eu creio que vocês podem encontrar ali em outras plataformas, enfim, na internet, né? Chama The Undoing. Essa série aqui é baseada em um livro e ela acompanha ali uma situação envolvendo um casal e o filho deles, né? Um casal ali que, né, ao contrário da outra indicação minha, tem um poder aquisitivo bem alto. Então a Grace, que é interpretada pela Nicole Kidman, ela é uma terapeuta de sucesso que possui um marido que é o Grant, né? Hugh Grant, que é um médico, né? Marido dedicado, possui um filho pequeno que frequenta uma escola de elite, até que em um certo momento lá, uma mãe dos alunos dessa escola de elite acaba aparecendo morta, né? E eles se veem em uma situação em que o marido dela, né, da Grace, acaba também sendo acusado desse crime. Também temos aqui diversas reviravoltas, a atuação dos advogados, o julgamento. Eu recomendo também porque é bem bacana aqui essa série. Agora passando aqui para uma série que está no streaming da Apple. Ela chama Em Defesa de Draco. Essa daqui envolve já uma questão aqui de promotor, né, e o filho, também, óbvio, a família. O que acontece aqui? O promotor, ele recebe ali como um dos seus processos, né, uma questão de solucionar, de investigar e de acusar um homicídio ali, né, uma situação envolvendo um homicídio de um jovem de 14 anos. Ocorre que o filho dele acaba envolvido nesse homicídio, né, o filho dele acaba sendo acusado desse crime, e aí também, né, nós temos aí uma situação envolvendo o julgamento, a atuação do Andy ali, né, que é interpretado pelo Chris Evans, e também é uma série aqui que eu super indico, bem bacana. Agora vamos para as séries do Netflix, que eu sei que são as que vocês mais esperam, né? Primeira, que é muito boa, se vocês não assistiram, eu indico mesmo, Olhos que Condenam. Gente, essa série é uma série, assim, sensacional. Sensacional por quê? Sensacional e ao mesmo tempo triste, gente, porque é baseada em uma história real. Ela conta a história de 5 adolescentes dos Estados Unidos que acabam ali sendo injustamente acusados, né, de um ataque brutal ocorrido lá no Central Park, e mostra também toda essa questão de como que é o sistema penitenciário e também o sistema judiciário americano, por eles serem negros, todo o racismo sofrido, por que eles foram acusados por aquele crime, qual a forma de tratamento, como eles não tiveram acesso aos pais, acesso a advogado. Então, assim, gente, traz uma baita de uma reflexão, Os Olhos que Condenam. Então, eu indico muito mesmo.
Indicaria como primeira opção do Netflix se vocês não assistiram. Aí indico aqui, e essa aqui é um combo, né? Se vocês não assistiram, provavelmente já ouviram falar, né, no Breaking Bad e no Better Call Saul. Quando me perguntam qual é a série mais bacana que eu já assisti, eu digo que é Breaking Bad. E por quê, gente? Breaking Bad é uma série que você vai torcer pro vilão. E por quê? Porque o vilão, na verdade, ele é um bonzinho que se tornou vilão. Então ela conta a história do Walter, que era um professor de química, né? Uma pessoa ali comum, né? Que vê a sua vida mudar radicalmente quando ele descobre que ele tem câncer. Aí ele começa a adquirir dívidas, precisa de dinheiro e aí ele acaba utilizando das suas habilidades ali, né? De professor, né? Com as suas habilidades de química, a favor do crime. Então ele começa ele monta, gente, na verdade, um laboratório de entorpecentes e ele passa a fabricar os entorpecentes, vender e depois a lavar o dinheiro. Posteriormente, o que acontece? Surge um advogado aí nessa história, né, o Saul, e que acaba originando a outra série, que é a Better Call Saul, uma série dedicada a esse advogado, que é um advogado que antes era pouco conhecido, era um advogado mais, assim, modesto, né, e que ele acaba ali ficando muito famoso devido à história do Breaking Bad, e eles criam uma série só pra ele. Então também é uma série bem interessante pra quem quer ver ali a atuação de um advogado criminalista. Então eu indico essas duas aí. E eu indico, gente, já que a gente entrou nessa questão de lavagem de dinheiro, mais duas séries. A primeira é Ozark. Eu sei que o nome é estranho, mas é uma série muito bacana também. É uma série que mostra um consultor financeiro que também se vê em uma situação ali meio apertada, né? Tá um pouco sem dinheiro, não tá concordando ali com aquele momento em que ele tá vivendo no atual emprego. E ele acaba se mudando aos arredores de um lago, em Ozark, com a esposa. E eles descobrem, como diz a própria sinopse, um lado sombrio e selvagem do capitalismo. Porque aquela parte ali do estado do Missouri dá futuro a uma lavagem de dinheiro proveniente de tráfico de drogas. Só que junto com essa lavagem de dinheiro vem, né, diversas outras consequências. Ele acaba se envolvendo com pessoas erradas, digamos assim, né? Pessoas que estão envolvidas com o crime. E aí ele vê a vida dele também tomar ali, né, uma reviravolta, duplo, triplo carpado. É bem engraçado o que acontece, né? A gente começa a verificar primeiro como é fácil você lavar dinheiro, como é fácil você entrar nesse tipo de vida e todas as consequências para ele e para a família, ameaça, morte e tudo mais. Uma série bem interessante também dessa questão de lavagem de dinheiro, que inclusive ensina a pessoa a lavar dinheiro, é a Good Girls. Então a Good Girls, ela conta a história de 3 mães normais, americanas, né, que estão desesperadas devido à falta de dinheiro e que elas começam a fazer o quê, gente? Elas começam a adquirir produtos e daí elas trocam aqueles produtos por dinheiro e aí elas começam a ver que adquirindo aqueles produtos e trocando por dinheiro de uma forma ilícita que elas encontram, que não vou contar exatamente para vocês assistirem, elas encontram essa forma de lavar o dinheiro. Até que elas resolvem assaltar o supermercado. Ocorre que elas não imaginavam que esse supermercado estaria envolvido também em lavagem de dinheiro. Depois de lavar dinheiro, elas começam a fabricar dinheiro, gente, a imprimir dinheiro. E aí a situação só piora, porque elas acabam envolvidas realmente com o chefão lá do tráfico. Então é uma série bem interessante também. E aí agora eu indico, né, ainda a Manhunt, que conta a história ali de um traçador de perfil do FBI, que estava no início da carreira, quando ele recebeu o desafio de descobrir quem seria o criminoso que estaria há 17 anos enviando bombas pelo correio, uma história bem famosa lá nos Estados Unidos, e também a Mindhunter, de 2 agentes do FBI que entrevistam assassinos de série presos também
ali que estariam envolvidos em crimes extremamente brutais, e aí a partir daquele momento eles começam a traçar um perfil do criminoso. Então a gente começa naquele momento a verificar o porquê que o criminoso praticaria crime, se tem um motivo, se não tem, adentra bastante nessa questão aí de motivação do crime, e isso acontece, né? A série, ela se passa em 1977, então é bem interessante eles adentrarem nesse tópico. E, por último, nós temos agora, né, a última indicação, o Alienista, ou The Alienist, que se passa em Nova York no ano de 1896. É um período em que a cidade teria muito dinheiro, mas o povo seria muito pobre. Então a gente teria muita tecnologia, um dinheiro para a cidade e ao mesmo tempo extrema pobreza. Então a gente teria um sujeito conhecido como alienista que estudaria ali as patologias mentais. Ele trabalharia, naquela época, como especialista em comportamento desviante. Aí, o que acontece? Essa especialização dele torna ele como uma das únicas pessoas, uma referência para compreender por que as pessoas estariam praticando crimes em série naquela cidade. Então, os detetives chamam ele para investigar os casos, os jornalistas também entrevistam ele, atuam em conjunto para descobrir o que estaria acontecendo lá em Nova York naquele momento. E aí a gente tem a atuação, isso eu acho bem interessante, de uma jovem secretária da polícia, da equipe de Roosevelt, inclusive, que é a Sarah, que estava determinada a se tornar a primeira detetive mulher da equipe de polícia da cidade de Nova York. Então, ela também utiliza de psicologia, dentro um pouco na criminologia, bem interessante, viu? E essa série também é baseada num best-seller. Então, gente, fica aí as indicações. Se vocês gostarem, né? Deixa aqui o seu like, compartilhe, indique para seus colegas, para seus amigos, para seus familiares. Depois me comenta aqui se você já assistiu a série, se você indica, qual você gostou, qual você não gostou. Acredito que aqui seja um espaço bem bacana pra gente discutir esse assunto, tá bom? Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado.